Bom dia, tudo bem com vocês? Estou falando bom dia porque eu estou gravando agora de manhã, tá, gente? Meu nome é Valquíria, eu sou coordenadora do curso de administração. Nós já nos falamos uma vez e voltei aqui porque fiquei com vontade de continuar o nosso papo. Da outra vez, nós conversamos sobre o sonho. Lembra que eu falei para vocês que na administração nós valorizamos muito e nos empenhamos muito no empreendedorismo? E que a gênese do empreendedorismo é o sonho? Vocês se lembram disso? Muito bem. Mas sonhar apenas não basta. É preciso sonhar e realizar. Então, hoje, eu vou falar, assim, sobre uma mágica para realizar sonhos. É uma verdadeira mágica. Eu vou dar para vocês 3 dicas fundamentais para você realizar o seu sonho. Qual que é o seu sonho agora? Notão no Enem, não é isso? O seu sonho que você compartilha conosco é tirar notão no Enem. Muito bem, então aí vai para você de primeira mão, só você vai ter essa fórmula mágica para realizar o seu sonho. São 3 dicas muito importantes, mas muito importantes para você realizar o seu sonho. Porque sonhar, gente, é maravilhoso, agora realizar, ó, top demais. É uma delícia a sensação de sucesso, é uma delícia a sensação de um sonho realizado. É uma delícia, maravilhoso, vocês vão sentir isso daqui a pouco, com este projeto aqui do FAQ Enem, tá certo? Então, vamos lá. São 3 dicas para realizar o seu sonho. A primeira super, hiper, mega dica é disciplina. A segunda super, hiper, mega dica é disciplina. E a terceira super, hiper, mega dica é disciplina. Aí está. Disciplina é fundamental para que a gente possa realizar cada sonho que a gente tem. Disciplina é fundamental para que a gente tenha uma força revitalizadora para realizar o sonho. Então, só o fato de vocês estarem aqui conosco, estudando para a prova, já é um primeiro passo, já é a primeira dose da disciplina. Porque para você estar aqui conosco, se preparando para o Enem, você tem que tirar um tempo do seu dia, você tem que estar assistindo às aulas, você tem que, depois das aulas, fazer algum tipo de exercício, de revisão e tudo mais. Isso é disciplina. É o primeiro passo da disciplina. E muito importante também é que a disciplina nos torna, desculpe, pessoas melhores. Se você tem disciplina no seu dia, se você tem disciplina na condução da sua semana, se você tem disciplina na condução da sua vida, as coisas ficam melhores. Quando a gente fala em disciplina, veja bem, vou dar um exemplo assim bem tranquilinho para todos nós. Os extremos são insalubres. Tudo que é extremo e sobrecarregado é insalubre. Comer demais é insalubre. Comer muito pouco é insalubre. Dormir demais é insalubre. E dormir muito pouco é insalubre. Então, os extremos são insalubres. O que é o ideal? O caminho do meio. Quando você trilha no caminho do meio, você está exercitando a sua disciplina. Quando você busca equalizar os seus extremos, você está exercitando a sua disciplina. Como é importante a disciplina na nossa vida? Como é importante a disciplina quando a gente vai estudar? Como é importante a disciplina quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um sonho, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Sonhando, tendo um propósito e buscando formas, estratégias para realizar este sonho. E uma das estratégias
tríplices, né? Porque eu te disse que eram 3 dicas, disciplina, disciplina, disciplina. Então, uma das estratégias tríplices para você realizar o seu sonho é a disciplina. A disciplina é fundamental. Vocês vão percebendo que ao exercitar a disciplina e quando ela se torna parte do seu dia a dia, as coisas fluem melhor. Porque daqui a pouquinho, na nossa próxima conversa, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de planejamento e organização. Então você vai perceber que lá na frente, quando a gente falar de planejamento e organização, a disciplina será fundamental para lograr êxito nesses 2 itens que vem lá na frente. Então, meninos e meninas, gente linda, vamos aprender a trabalhar a disciplina. Já disse para vocês que você já deu o primeiro passo. Cada um de vocês já deram o primeiro passo, que é estar conosco neste canal do FAC-Enem, estudando para a sua prova, se dedicando para a sua prova. Então, vamos nos esforçar um pouquinho mais? Até agora você teve um esforço natural que partiu de você, que você se propôs a fazer. Agora nós vamos fazer um esforço a mais. Nós vamos trabalhar a disciplina para assistir aulas sem sabotadores. Eu vou falar sobre sabotadores depois para vocês, tá bom? Então, a disciplina nos ajuda a assistir a aula e também ela nos leva a ter uma vontade imensa de rever esta aula, de rever esse conteúdo depois. Tá certo? Então, gente, vou terminando por aqui hoje e dizendo para vocês que eu estou muito feliz de conversar com vocês, porque eu estou acreditando no meu futuro. O meu futuro é você. Vá em frente, sonhe e tenha disciplina. Deus te abençoe, que você tenha uma semana iluminada e que Deus ilumine estas mentes brilhantes que vocês têm. Até a próxima. Olá, pessoal, tudo bom? Beleza? Professor Clécio. Pessoal, eu sou formado em filosofia, com mestrado em história, e venho aqui para dar uma aulinha legal para vocês, para auxiliar vocês aí no Enem, relativo à história do Brasil, o primeiro período da história do Brasil ali, que é o Brasil colônia, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides, o nosso material, para que nós possamos encaminhar a nossa bela aula de hoje. Bacana, já estão vendo aí, não é? E eu vou dar um F5 aqui para que nós possamos começar. Já dei um F5 aqui, vamos aguardar. Só um minutinho, por favor. Mais um pouquinho. Para que nós possamos começar essa apresentação legal, bacana, a respeito. Isso, deu agora, deu agora. Então, vamos lá. Eu tinha falado com vocês no encontro passado, que nós falamos a respeito de história, nós falamos um pouco de história de Goiás, não é? Que nós poderíamos trabalhar a história através de mapas mentais e através de visões temporais, não é? Secular, a visão factual, envolvendo aí situações do dia a dia de hoje e, logicamente, né, das questões históricas fundamentais. Mostrei para vocês que nós podemos fazer um mapa mental dessa forma, né? Usando aí o que a gente chama da estrutura, né, do pensamento de René Descartes, né, que é o do plano cartesiano, correto? O eixo X e o eixo Y, por exemplo. Eu coloquei para vocês aqui da história do Brasil, desse primeiro momento, correto? Na letra A aqui, seria o correspondente de 1600 a 1650, mais ou menos, tá? Aqui de 1650 a 1700, 1750 a 1800, 1800 a 1850, assim sucessivamente, ok? Os fatos foram acontecendo ali por 50 anos, mais ou menos, tá? E aí você vem colocando aqui os fatos históricos, né, no aspecto social, político e econômico.
tá? Eu te oriento a colocar 2 fatos históricos de cada grande grupo, seja social, dentro da sociedade, da política e da economia, tá? Para que você possa fazer de forma mais objetiva e concisa, né, os fatos que são determinantes ali naqueles 50 anos de história, por exemplo. Correto? Vale a pena você abordar e vale a pena você observar que é interessante pensar a história do Brasil a partir também da história mundial, da história geral, que é a influência, lógico. Os portugueses chegam aqui em 1500. Ponto determinante. Os portugueses não chegaram aqui para fazer uma colônia de povoamento, igual foi nos Estados Unidos. Os portugueses chegaram aqui para fazer uma colônia de exploração, certo? Isso é determinante. Aí, por isso, dessa visão de exploração, nós temos 2 interpretações históricas aqui. Uma a partir da dialética do materialismo histórico, utilizado pelo pensador Karl Marx, correto? Versus a visão cosmopolita de Immanuel Kant, tá bom? A qual eu prefiro muito mais a visão cosmopolita de Immanuel Kant. Mas cada um, tá? Tem muito professor que gosta de ensinar história só a partir da visão da dialética do materialismo histórico do Karl Marx, onde ele foca numa relação de dualidade, né, da história, onde existe quem tem o poder e quem não tem o poder, quem tem o dinheiro e quem não tem o dinheiro, digamos assim. Tá bom? Mas vamos para frente. É fundamental que nós saibamos contextualizar, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje? Olha lá, nessa contextualização, esses 3 grandes momentos da história do Brasil. Nós temos aí, do século XV ao século XVI, a primeira fase, olha lá, 7 anos, né? Brasil, colônia, economia do pau-brasil e do ouro, relações de escambo, troca, né, entre índios e portugueses. Depois evolui para o chamado mercantilismo, porque a Europa está vivendo essa fase do mercantilismo. Temos o pacto colonial, ou seja, quando o Brasil, de fato, é aceito pelos portugueses como uma colônia e não mais como uma exploração, uma terra a ser explorada somente, não é? Começa a colocar o Brasil no meio do mercantilismo também, isso lá para o século XVII, século XVIII, mas para o século XVIII precisamente, com a mineração, tá? E nós temos também marcante as revoltas nacionais e as separatistas. Eu vou falar isso com vocês hoje. No outro encontro eu falo com vocês dessa segunda fase, que é o Brasil Império, e outro encontro eu vou falar com vocês sobre o Brasil República. Então nós vamos nos ver mais 2 vezes ainda, eu vou gravar mais algumas aulas para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente, tá ok? Olha que interessante. Quando nós falamos em Brasil colônia, nós não podemos nunca esquecer desse período, dessa contextualização aqui, olha, certo? Onde nós, dentro dessa linha do tempo que eu estou mostrando aqui agora para vocês, nós temos a chamada Idade Moderna. Então, o Brasil, enquanto país, enquanto estrutura, né, territorial, social, econômica e política, ele entra na história mundial a partir da Idade Moderna, tá? Mais precisamente em 1500, com a chegada, né, Pedro Álvares Cabral aqui na nossa linda terra, certinho? Veja, nessa contextualização que eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui o que se chama de mercantilismo. Mas esse mercantilismo, ele é a partir do século XVI e XVII que ele vai começar a chegar no Brasil, tá? E aí sim nós temos o pacto colonial lá na frente, no século XVIII, correto? Então vamos lá, é importante observar para você, a Idade Moderna ela começa com o renascimento cultural, reforma protestante, o absolutismo. O absolutismo eu vou falar com vocês lá na frente, que envolve um pouco de filosofia, e eu vou tratar uma questão, vou tratar um pouco com vocês de forma interdisciplinar essa questão do absolutismo com a história do Brasil também. A expansão marítima, resultado disso, e o colonialismo, né? Que chegam aqui, né, correto, no Brasil. Olha lá, já no século XVII e XVIII começam as chamadas revoluções do século XVII, como Puritana e Gloriosa, o Iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, e isso tudo vai influenciar no Brasil Império para o Brasil Transição República, certo? Mas vamos nos preocupar agora com esse Brasil colônia. Vamos para a primeira questão aqui para nós. Uma questão interessante da Unicamp, correto? Universidade de Campinas, lá em 2013. Olha que bacana essa questão falando sobre os índios, tá? Vamos lá, vamos ver essa questão aqui, então, direitinho. Olha lá que legal. Olha que interessante essa questão.
Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos destes índios pela costa, junto das capitanias, porque os índios se levantaram contra os portugueses. Os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a costa despovoada de gentio ao longo das capitanias. Gentio é sinônimo de índio, tá? Junto delas ficaram alguns índios em aldeias, que são de paz e amigos dos portugueses. Isso é um texto de Pedro de Magalhães Gandavo, tá? No Tratado de Terra do Brasil, correto? Utilizado aí para poder nos mostrar como é que era essa relação. Alguns índios ficaram, né, com os portugueses numa relação de amizade, aceitaram, foram pacíficos e acharam interessante aquela convivência com os portugueses. Outros, né, não aceitaram aquela convivência, aquela dominação e foram embora. Não é? Lembre-se que lá na aula de História de Goiás nós falamos sobre o aldeamento, não é? Que era uma forma que os bandeirantes tinham de entrar dentro do território brasileiro e tentar criar boas relações com os índios para exatamente saber explorar as nossas terras. Então, o que prevalece, tá, nas bandeiras é também o que prevalece nesses primeiros contatos, são os aldeamentos. Olha, alguns padres são fundamentais, hein? Algumas intenções da própria igreja, da Companhia de Jesus, são fundamentais, igual o padre José de Anchieta, correto? Foi fundamental a sua sabedoria de saber lidar e catequizar com os índios. Por isso que muitos consideram o padre José de Anchieta, não é, o patrono da educação brasileira, correto? Então, isso é importantíssimo, isso é muito legal. Olha lá que interessante. Vamos para as opções. As aldeias de paz eram, letra A, né? As aldeias de paz eram aquelas que a catequese jesuíta permitia o sincretismo religioso como forma de solucionar os conflitos entre indígenas e portugueses. Interessante, vamos para frente. A violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação do ouro entre as minas e os portos. Olha lá, vamos para a letra C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Olha a letra D. Houve resistência dos indígenas à presença portuguesa de forma semelhante às descritas por Pero Vaz de Caminha em 1500. Tá? Vamos ver qual que é a opção correta e vamos fazer uma boa reflexão? Olha lá que interessante. Apareceu para nós aqui o mapa das capitanias hereditárias e a letra C. Olha lá, ó, a letra C, aquilo que nós tínhamos falado, tá? Deixa eu voltar aqui para nós, correto? Olha lá, ó, a letra C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Tá? Em reação à presença e maus tratos dos portugueses, os indígenas abandonaram seus antigos territórios junto ao litoral e foram buscar refúgio no interior. Era a única maneira de continuar a viver sem conflitos com o invasor. Muito bem. Eu coloquei esse mapa aqui para vocês observarem das capitanias hereditárias, exatamente para nós termos uma noção. Vocês me permitem que eu vou beber uma aguinha agora? E bebam água sempre, tá? Sempre que estiverem estudando, sempre tem a sua garrafinha de água, muito importante. E eu coloquei para vocês um mapa das capitanias hereditárias, correto? Mostrando para nós exatamente como que foi a grande chegada, tá? Como é que foi a grande chegada dos portugueses aqui e automaticamente dos espanhóis depois dos holandeses, tá? Não fiquem fixos de que só os portugueses e espanhóis colonizaram o Brasil. Nós tivemos também na região nordeste do Brasil, nessa região mais ao nordeste do Brasil, a influência fortíssima dos holandeses e também dos franceses, tá? Inclusive a Guiana Francesa, que está mais ao norte, né, do continente da América do Sul, é praticamente uma extensão, correto, da França. E lá eles ocuparam totalmente, inclusive é território deles, tá? Hoje em dia. Então é importante falar sobre isso também. Não fiquem, então, presos somente a Espanha e Portugal. Tivemos também uma forte influência, correto, no Nordeste brasileiro, no Ceará, Fortaleza, não é? Rio Grande do Norte, correto? Aqui, olha, nessa região
que praticamente a região mais próxima que nós temos, né, com a Europa, com a forte influência dos holandeses e também dos franceses, tá ok? Então vejam as capitanias hereditárias. É importante a gente ressaltar que Paranaguá é aqui no Paraná, no estado do Paraná. Já é o que nós chamamos de região sul. Vejam só como é que os espanhóis e portugueses já estavam dominando o nosso território, olha. Veja só, vem subindo, passa pelo território, passa aqui pelo litoral de São Paulo, passa pelo litoral do Rio de Janeiro, já passa pelo litoral do Espírito Santo. Vocês estão vendo aqui essas linhas aqui? Essas linhas aqui são os estados brasileiros como são hoje, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é Espírito Santo, isso aqui é o Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é um pedaço do estado de São Paulo já, né? E aqui nós já temos o Paraná, o estado do Paraná, correto? No Porto de Paranaguá, correto? Famosíssimo aí, lá embaixo também, né? Os portos que nós já vamos tendo também, lá para baixo. E aqui nós já temos o estado da Bahia e, subsequentemente, os estados, né, do Nordeste, automaticamente, tá ok? Veja que interessante é como foram as capitanias hereditárias, o chamado Tratado de Tordesilhas. Para cá, pessoal, ó, ou seja, para o leste, tá? É português, é brasileiro, correto? Para o oeste, nós temos aí a forte influência de quem? Dos espanhóis, né? Aí daqui nós já vamos sair do Goiás, Distrito Federal aqui, olha, e já vamos encontrar muito com os espanhóis, né? Que automaticamente vão para Bolívia, automaticamente subindo vão para Colômbia, descendo, vem aqui para o Paraguai, para a Argentina, né? Fortes influências da língua espanhola que predomina, né, nessas regiões com os nossos índios, né, os astecas, os maias, os incas, certo? Então é importantíssimo lembrar disso aí também, que esses grandes grupos indígenas estavam aqui e entraram em conflito com os espanhóis, tá ok? Nós tivemos muitos tupis e os guaranis, correto? Os nossos índios aqui nessa região. Então eles se afastaram do litoral e vieram para o centro, né, o que ajudou bastante também, igual nós falamos, do aldeamento e automaticamente da exploração do ouro. Mas isso vai ser lá para o século XVIII, século XVII e XVIII, tá bom? Então fica aí para vocês essa questão. Letra C, a fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Vamos para a próxima questão aqui, para nós entendermos uma situação que envolve terras. A constatação de que essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais quanto mercantis, justifica-se, pois a política de terras desenvolvida por Portugal durante a colonização brasileira, aí vem as opções, correto? Deixa eu mudar aqui, toda vez que eu mudo a fotinha aqui já muda, né? Olha lá. Perfil, letra A. Tanto o surgimento de uma ampla camada de pequenos proprietários, cuja produção se voltava para o mercado interno, quanto a implantação de sólidas parcerias comerciais com o restante da América. Letra A. Letra B. Determinou tanto uma rigorosa hierarquia nobiliárquica nas terras coloniais, quanto a um confisco total e imediato das terras comunais cultivadas por grupos indígenas ao longo do litoral brasileiro. Letra C. Envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto de terras, que continuavam a ser propriedades da coroa, quanto à orientação principal do uso da terra para a monocultura exportadora. Letra D. Garantiu tanto a prevalência da agricultura de subsistência quanto a difusão na região amazônica e nas áreas centrais da colônia das práticas da pecuária e da agricultura de exportação. E letra E, assegurou tanto o predomínio do minifúndio no Nordeste brasileiro, quanto uma regular distribuição de terras entre camponeses no Centro-Sul, com o objetivo de estimular a agricultura de exportação. Essa letra E parece um sonho, né, gente? Que coisa interessante. Vamos ver a resposta certa? Olha que interessante. Letra C. Envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto de terras, que continuavam a ser propriedade da coroa, quanto a orientação principal do uso da terra para a monocultura exportadora. A alternativa mostra que a concepção feudal que veio para o Brasil, no início do Brasil colônia, é o que prevaleceu, ou seja, dessas capitanias hereditárias, certo? Por isso essa expressão capitanias hereditárias, e por isso essa questão para vocês entenderem como é que era o uso da terra.
essa concepção feudal da doação de terra estava expressa no caráter vitalício da propriedade. Já o caráter mercantil é expresso na utilização da terra para exploração de um único produto. Como, por exemplo, vai acontecer com o Pacto Colonial. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, olha, essa imagem do Pacto Colonial, tá? Que já é importantíssimo. Então, eu já pulo para vocês do século XVI, XVII, que envolve as capitanias hereditárias, lá para o século XVIII, XIX, que já vai falar sobre Pacto Colonial, que vai influenciar bastante o Brasil Império. Tá? Então, o Pacto Colonial, na verdade, já é um grande passo para romper com essas capitanias hereditárias. Por que isso? Por que o Pacto Colonial é fundamental para romper com essa visão de capitanias hereditárias e com esse modelo feudal da economia, da política e da sociedade que existia, tá, no século XV, XVI e XVII aqui, mais precisamente até o século XVII, no Brasil, correto? Por quê? Porque o Brasil começa a ser observado também, igual eu falei para vocês, pelos holandeses, pelos franceses, porque a Península Ibérica, a Espanha e Portugal começa a rachar em definitivo, começa a ter muito problema econômico, certo? E eles começam a visualizar que precisam, de fato, entrar no que se chama de mundo moderno e automaticamente fazer relações com o Brasil, não só de exploração mais, mas também de negócios. Porque aqui no Brasil, durante esses 150, 200 anos, começam a se formar famílias, começam a se formar donos de terras, né, dos próprios grupos das capitanias hereditárias, que automaticamente querem usufruir das nossas terras e dos benefícios disso. E se tornam brasileiros, não é? Portugueses com índios, não é? Da formação étnica do povo brasileiro, correto? E automaticamente começam, então, a querer usufruir das benesses, né, que envolvem aí, né, as novas relações comerciais na Europa, que é o mercantilismo europeu, certo? Que automaticamente é uma das boas bases do chamado primeira fase do capitalismo europeu, aquela fase do capitalismo comercial marítimo, e que começa a ter, então, muita influência, né, nas relações aqui de colônia, a relação da colônia do Brasil. Então, automaticamente, nós estamos falando de quê? De receber, né, a metrópole, que é Portugal, receber, certo, os nossos metais preciosos, os gêneros tropicais, correto? Transformar isso daí, né, e mandar para a colônia, correto? E automaticamente estabelecer uma relação comercial. Então, veja só, a partir do século XVIII, nós vamos ter, então, uma força desse pacto colonial, tá? Que é determinante para que haja uma evolução da saída, né, desse período do Brasil de exploração somente do pau-brasil e do açúcar ali, correto? Para entrarmos, né, num mundo comercial. Muito pequeno ainda, mas existe, tá? Vamos para frente, então. Olha que questão interessante da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Sobre a conquista holandesa do Nordeste brasileiro no período colonial. É correto afirmar. É aquele modelo que eu falei para vocês. Os conflitos entre portugueses e holandeses devem ser comprometidos no contexto da União Ibérica, 1580 a 1640, e da separação das províncias unidas do Império Habsburgo. Letra B, vamos lá. A ocupação das áreas de plantio de cana obrigou os holandeses a intensificarem a escravização dos indígenas, uma vez que não possuíam bases no continente africano. Letra C. Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses empreenderam uma forte perseguição aos judeus e aos católicos ali residentes e fortaleceram a difusão do protestantismo no Brasil colonial. Letra D. A administração de Maurício de Nassau foi caracterizada pelo pragmatismo e pela desmontagem do grande centro de artistas e letrados organizado pelas autoridades portuguesas em Olinda. Letra E. Os holandeses implementaram uma nova e eficiente estrutura produtiva baseada em pequenas e médias propriedades familiares que se diferenciava das antigas plantations escravistas, ok? Vamos ver qual é a questão certa para a gente entender direitinho? Olha lá que interessante. É a letra A, é aquilo que eu tinha falado com vocês anteriormente com relação à União Ibérica. Os conflitos entre portugueses e holandeses devem ser compreendidos no contexto da União Ibérica, de 1580 a 1640, e da separação das províncias unidas, né, do Império de Habsburgo.
No final do século XIV, a primeira metade do século XVII, a Europa vivia um momento de mudanças. Portugal e Espanha estavam reunidos sobre a coroa do rei Filipe II. No entanto, ele e seus herdeiros enfrentam a revolta nas Províncias Unidas, chamados Países Baixos, né, que envolve diretamente os holandeses, que resultaria numa guerra com muito custo, né, muito cara. Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perde a validade, os colonos se aventuram pelo interior e os espanhóis podem, quando autorizados pelos portugueses, intervir militarmente no território brasileiro. Então, veja só, na União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele não foi bom para os espanhóis, ele foi, na verdade, uma saída para os espanhóis tentarem sobreviver na própria Europa e também nas explorações aqui no Brasil. Veja só, os portugueses estavam na frente, exatamente porque o Pedro Álvares Cabral chegou aqui primeiro, não é? E já sabia, já tinha noção, né, do que estava acontecendo. Olha lá que interessante. Aproveitando o desdobramento na Europa, um grupo de holandeses decide se apoderar da região açúcar-nordeste, né, do açúcar, da plantação da cana-de-açúcar, né, a fim de comercializar sem intermediários esse lucrativo produto. Este é o contexto histórico da invasão dos holandeses no Nordeste. Posteriormente, eles seriam expulsos por uma armada luso-espanhola. Né? Eles se unem, né? Os portugueses e espanhóis acabam se unindo para expulsar os holandeses. É interessante até a formação que a gente fala ali, olha, do Maranhão, São Luís do Maranhão, tá? E da formação de Fortaleza. Até o nome Fortaleza recebe o nome exatamente por causa disso, tá? Então, se você observar bem no mapa, a gente vai ver que Fortaleza, tá, no Ceará, e também São Luís do Maranhão foram muito disputados pelos holandeses ali, e a cidade de Fortaleza recebe esse nome exatamente por ter fortes, grandes fortes ali, que ajudaram, né, na reconquista luso-espanhola daquele território para o Brasil, tá certo? Vamos para frente, olha que interessante. Na questão 4 do Enem, fala sobre o início das revoltas que nós tivemos nesse Brasil colônia. O que ocorreu na Bahia em 1798? Ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, em 1789, a sedição avançou sobre sua decorrência. Olha que interessante isso daqui. A diferença entre sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de... O que era sedição? Vamos entender o que foi as sedições, tá? Eliminar a hierarquia militar, letra A. Abolir a escravidão africana, anular o domínio metropolitano, suprimir a propriedade fundiária, extinguir o absolutismo monárquico. Ou seja, o que foi as sedições, qual era o objetivo das chamadas sedições? Vou te explicar direitinho agora. Olha que interessante. Abolir a escravidão africana. Exatamente porque o pacto colonial, presta muita atenção nisso, olha que bacana, exatamente porque o pacto colonial e a entrada do mercantilismo lá na Europa já começa a entender que os negros, os africanos, os descendentes de africanos do Brasil também podem comercializar os produtos. E também devem ser considerados livres exatamente para trabalhar. E que é muito mais barato, sai muito mais barato manter eles livres do que manter eles como escravos. Olha que interessante isso também, essa visão também, ok? Em 1798, ocorreu em Salvador a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Esta tinha, entre outros objetivos, a abolição da escravidão, a emancipação da Bahia, olha aí que interessante, isso é importantíssimo, assim como foi a Revolta de Tiradentes, né? A Inconfidência Mineira, com a tentativa de emancipação de Minas Gerais. Isso gerou muita preocupação, não é, lá com os portugueses. E o aumento do salário para os soldados. São revoltas separatistas. Há uma grande diferença entre essas revoltas nativistas e as separatistas, certo? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, correto? Então, quando nós falamos, eu vou voltar aqui para você, quando nós falamos em sedição, tá? Nós estamos falando em quê? Abolir a escravidão. Acabar
com a escravidão, que era fundamental para inserir o Brasil nesse contexto do mercantilismo e acabar com o pacto colonial. Só que isso vai acontecer, né, nós sabemos muito bem, lá no período do Dom Pedro II, né, com a princesa Isabel, né, lá ali no Império, no período do finalzinho do Império, na transição para a República. Mas vejam, lá em 1798, na Bahia, nós já estamos observando isso daí. E também temos, em 1789, a Inconfidência Mineira. Tem alguma coisa que lembra vocês em 1789 que está, digamos assim, se fortalecendo no mundo, está preocupando o mundo, digamos assim? Tem sim, que é fundamental a gente falar do processo de independência americano. Depois você pode ver e estudar sobre isso aí e as influências que isso trouxe, tá? Né? Esse processo de independência americana que vai acontecer, começa a acontecer ali no finalzinho do século XVIII e no início também do século XIX, correto? E influencia todas as Américas também, tá? É importante a gente falar sobre essas revoltas nativistas, correto? Que já estão no final do Brasil colônia, do período do Brasil colônia, que são a revolta dos irmãos Beckman, que aconteceu no Maranhão, em 1684. É importante ressaltar que ela é uma das primeiras, ela é a única revolta do século XVII. A Guerra dos Emboabas, em 1709, Guerra dos Mascates, né? Que separa Olinda de Recife, ali em Pernambuco, a revolta de Felipe dos Santos, né, na Vila Rica, Minas Gerais, relativa ao quinto, né, os impostos, né, o quinto dos impostos, correto? Que tinha que ser mandado para a Inglaterra também, e a Casa de Fundição, a criação da Casa de Fundição, que depois vai dar origem ao chamado Banco do Brasil, correto? E onde ali estão sendo cobrados altos impostos que os ingleses cobravam dos portugueses e automaticamente cobravam dos brasileiros, né, na exploração do ouro. Vejam vocês que nós temos toda uma sequência lógica de exploração, digamos assim, do nosso ouro, da nossa cana-de-açúcar, do nosso pau-brasil. Enfim, o Brasil é um país riquíssimo, riquíssimo, maravilhoso, não é? E que é, infelizmente, explorado há anos e anos, certo? Foi para europeus, depois americanos, alguns chineses agora, não é? A coisa como se diz, é atrativa. O Brasil é um país atrativo, um país muito rico. Vamos para frente, vamos lá. Essa quinta questão que eu coloquei para vocês aqui é uma questão sobre sociologia e história. E ela tem um objetivo. Depois da explicação, eu vou falar com vocês o objetivo. Presta atenção, que coisa interessante. Seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador, rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Olha que interessante. A chegada do rei Congo, né, na Bahia, na região de Santa Amaro. Isso aqui está sendo descrito ali por volta do finalzinho do século XVIII, 1790, alguma coisa por ali, tá? Originária dos tempos coloniais, a festa de coroação do rei Congo evidencia um processo, olha que interessante, de exclusão social dos negros, né? Imposição religiosa, acomodação política, supressão simbólica, ressignificação cultural, olha que palavra interessante, hein? Ressignificação cultural. Vamos ver qual é a questão, a letra correta, e vamos falar um pouquinho dela. Olha que interessante. A letra E, ressignificação cultural. A festa da visita do embaixador do Congo era celebrada na África. No Brasil, dentro do contexto escravocrata, a comemoração ganha outra dimensão, unindo o mundo do branco e do negro, ao menos uma vez por ano. É preciso notar que a cerimônia é a mesma, porém com outro sentido. E este fenômeno damos o nome de ressignificação cultural. Então, eu estou falando com vocês agora sobre história cultural, tá? Que envolve sociologia e envolve história também. Então, nós estamos falando sobre a união, tá, dos afrodescendentes com o branco europeu. Isso é interessante porque vários lugares que nós tivemos aí no envolvimento do mercantilismo, do pacto colonial,
seja na Bahia, Minas Gerais, seja até aqui em Goiás também, nós tivemos uma influência, né, dessa ressignificação cultural. Veja só, por exemplo, as congadas de Catalão, né, as congadas da cidade de Catalão, claro que isso já vai para o período imperial também, né, e depois do período republicano, até hoje nós temos as congadas de Catalão, certo? Tem um objetivo, né, o objetivo de unir a Igreja Católica com o quê? As outras religiões e também com a religiosidade do negro afrodescendente, tá? Isso está muito claro onde? Numa obra maravilhosa do Gilberto Freire, adoro esse cara, adoro esse cara, né? Gilberto Freire, falando sobre a formação étnica do povo brasileiro, que vem através de 3 grandes etnias, os índios, o branco europeu e os afrodescendentes, certo? Então, quando eu vejo alguém falar assim, o povo brasileiro é um povo cheio de discriminação, é um povo que faz discriminação racial. Eu falo, olha, meu amigo, então você não conhece Gilberto Freire, você não conhece a formação étnica do povo brasileiro. Você pode ter, sim, alguns, eu me perdoe até a expressão, idiotas que são praticantes de discriminação racial, não é? Mas o povo brasileiro em si, em um contexto geral, não é, não. Você não pode julgar e dizer que todo o povo brasileiro, certo, é aí discriminador. Não é não, porque o povo brasileiro em si, certo, ele já tem essa formação étnica do índio, do branco europeu e dos afrodescendentes. Se você puxar sua árvore genealógica, você vai ver que você tem influência do afrodescendente, do branco europeu e do índio, correto? Eu, por exemplo, meus bisavós eram índios, certo? E tenho, né, bisavós também que eram branco europeu, correto? Então, eu tenho uma forte influência. E sou igual Gilberto Freire. Acho as mulatas brasileiras lindas, 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 né? Como podemos dizer, a mulher brasileira é muito bonita, correto? Então, vamos para frente um pouquinho. Essa aqui é uma questão interessante que envolve sociologia e história e envolve essa questão da formação étnica do povo brasileiro, que está lá no Brasil Colônia. O Brasil Colônia, ele fortalece, ele faz essa formação étnica do índio, do branco europeu e do afrodescendente, tá? Olha lá que interessante. Essa é a sociedade colonial. Ela é aristocrática, certo? Ela tem em si uma população livre, aristocracia. Quem que são esses aristocratas? Eram aquelas pessoas enviadas pelo rei, não é? Que vinham comandando as naus, os navios, não é? Aquelas pessoas que depois se tornam donos das capitanias hereditárias e automaticamente os grandes mercantilistas que estão envolvidos ali com o pacto colonial. Só que esse pessoal, no meio disso aí, que é 300 anos que eu estou falando para vocês, foi se relacionando com a população mestiça, de múltiplo cruzamento étnico, né? Negros, índios, branco e europeu, correto? Ruralizada na estrutura do engenho, mas também urbanizada no litoral. A sociedade patriarcal, estratificada, sem mobilidade social, muito pequena mobilidade social, correto? Muito pequena. Essa mobilidade social, ela vai começar a acontecer lá no Brasil, república, tá? Saindo do império para a república, principalmente com o término da escravidão no Brasil, assinado lá, Lei Áurea pela princesa Isabel. Né? Diga-se de passagem, é fundamental a gente também aplaudir a presença das mulheres na história do Brasil. Tá certo? Então vejam só que interessante, segundo o próprio Gilberto Freire, mostrando a beleza do múltiplo cruzamento étnico, né, que nós temos lá no Brasil colônia. E nós somos hoje, nos anos 2000, no século XXI, né, mais precisamente no ano 2020, nós somos fruto dessa miscigenação, desse múltiplo cruzamento étnico, correto? Então, todos nós temos na nossa veia, no nosso sangue aqui, correto? O sangue do afrodescendente, o sangue do índio e do branco europeu, correto? Não justifica de maneira alguma nenhum tipo de discriminação, não é, pessoal? Então, vamos para frente. Olha lá que interessante. Coloquei aqui para vocês um mapa mental, tá? Que está disponível na internet para vocês, é livre. E olha que legal que foi feito esse mapa mental dessa aluna. Ela colocou, ó, a economia açucareira, a sociedade açucareira, né, como é que funciona, o engenho, como é que funciona, correto? Eu me lembro bem, meu amado pai sempre falar sobre a trapisonda, né, ali na época da economia açucareira. O que é a trapisonda? A trapisonda é um instrumento utilizado nesse período para fazer
muito arroz, muito açúcar, e quebrar muito arroz, fazer muito açúcar, amassar muito o açúcar, né? Ela é como se fosse um monjolo, só que em vez de ser só um, olha o meu braço que interessante que eu vou mostrar para vocês, em vez de ser só um monjolo batendo e quebrando, eram 8 monjolos batendo e quebrando. Então você tem toda uma estrutura, né, que vai girando esse monjolo e vai quebrando. O nome dado isso aí é trapezoida. Olha que interessante da nossa cultura brasileira do período colonial. Tá ok? Então eu mostrei isso aqui para vocês exatamente para que vocês possam ter uma noção a respeito, né, do que é o período colonial e como fazer um mapa mental que possa vir a te ajudar nesse sentido. Tá ok? Olha lá, vamos lá, mas vamos para frente para mais um trabalho aqui interessante. Esse aqui é um trabalho sobre, é um mapa mental sobre, né, o absolutismo e o mercantilismo. Aquilo que eu tinha falado com vocês com relação à filosofia e história do Brasil nesse período. O absolutismo, ele é um conceito filosófico que quer dizer o seguinte: poder absoluto do rei. Tá? Na Idade Média, no finalzinho do que nós chamamos de Idade Média, ou seja, na Baixa Idade Média, tá? Vale a pena ressaltar para vocês que a Idade Média é dividida em 2 momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média ela tem a formação dos estados absolutistas. E aí você tem um conceito do absolutismo que pode vir tanto do Maquiavel quanto também do Hobbes. Tá? Nós temos também um absolutismo que foi tratado, correto? Que foi tratado muito bem pelo John Locke, mas de uma maneira muito mais moderada e automaticamente ele falando sobre liberdade. Então, veja que interessante, nós temos aí filósofos como Hobbes, o Thomas Hobbes, né, que escreve a obra O Leviatã e fala sobre o Estado cristão, certo? E a presença do rei e como que o rei deveria governar. Né? Então, para o Hobbes, o rei deveria governar através do medo, por isso que ele era absoluto, certo? E automaticamente, não é, impondo força, ok? Já Maquiavel vai falar que esse medo, que tudo isso poderia acontecer de acordo com os interesses do príncipe, certo? E olha que interessante é quando nós falamos, tá, do John Locke. John Locke na Inglaterra, isso não está aqui nesse mapa mental, mas é válido falar isso para vocês, que o John Locke lá na Inglaterra começa a enxergar que não precisava ser tão absoluto. Era importante fazer uma reflexão e era importante fazer acordos, contratos, não é? Era importante ter boas relações. Por isso que o John Locke é famoso por ter escrito Carta à Tolerância e ter escrito também sobre a liberdade e a propriedade. Não é? Olha que interessante. E isso vai ser as bases do mercantilismo, não é? As bases dos contratos e também a base filosófica do pacto colonial. Tá ok? Pessoal, é isso aí, tá bom? Olha que interessante, que bacana. Eu espero ter colaborado com vocês. Onde é que eu procurei isso aí? Onde é que eu peguei tudo isso aí? Peguei aqui no site toda a matéria, que é muito legal, tá? Falando sobre Brasil e Colônia. Acessa lá, correto? Para que vocês possam fazer uma boa revisão dessas aulas aí, entender isso direitinho. Espero ter colaborado com vocês. E também peguei, né, umas aulinhas lá na TV Poliedro, com os nossos colegas do curso Poliedro. Nota 10, hein? Vale a pena estudar pela TV Poliedro, tá bom? Meu nome é professor Clécio, estou à disposição de vocês, correto? Que Deus abençoe vocês. E eu volto depois para nós falarmos sobre o Brasil Império e também sobre o Brasil República. Que Deus abençoe vocês e sucesso no Enem, tá? Não se esqueçam, façam os mapas mentais e vamos lá, sucesso. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado.